Depende do que você considera como sucesso. Imagina você o seguinte: você participou de uma maratona de rua, agora que você está querendo ficar mais sarado, você participou de uma maratona de rua. Aí você chega para um amigo seu e diz: olha, eu tirei em primeiro lugar em tal maratona de rua. Ele diz: que maravilha, rapaz, quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos, todo mundo chegou em primeiro lugar. Acabou a graça, não é isso? Para você ser vitorioso, tem que ter 999 derrotados, morrendo de inveja de você. E isso é sucesso para a sociedade. A gente não sabe ganhar junto, a gente não sabe ganhar com, tem que ganhar sobre. Isso é sucesso, é o destaque-se, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que sobe e as outras ficam todas lá embaixo morrendo de inveja. Ou seja, o teu sucesso se constrói necessariamente em cima do fracasso alheio. Tá? Essa é a metodologia, esse é o pensamento da nossa época. Nós não aprendemos a ganhar juntos. Agora, como você espera que uma sociedade que não aprendeu a ganhar junto seja fraterna, seja solidária, seja humana propriamente dita? A condição humana, na verdadeira condição humana. Então, nós temos uma série de travas culturais mesmo, que foram transmitidas e que são muito assimiladas no nosso momento histórico. Para remover isso não é fácil, né? Nós teríamos que construir um contexto cultural que começasse a incentivar o desenvolvimento de valores, inclusive esse valor humano, de cooperar e não competir. Sucesso é você conseguir chegar aonde você planejou? Sucesso é você conseguir conquistar junto com outras pessoas? Ou sucesso é você conseguir chegar e fazer com que mais pessoas cheguem também com você? Essas e outras lições incríveis, baseadas na filosofia, nós vamos aprender com a nossa querida professora Lúcia Helena Galvão, em vários cortes nesse vídeo aqui. Fica até o final que eu tenho certeza que vai te trazer bastante conhecimento e bastante sabedoria para você aplicar na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal Mente Forte 100. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. E se aparecer aí o hype também, que ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas. E com vocês agora, professora Lúcia Helena Galvão. Nós vivemos um momento de Idade Média, onde a filosofia se afastou um pouco, ela teve que se fundir com a teologia, né? E depois, quando ela retorna já um pouco racionalista, uma busca de se distanciar em questões, em conceitos, em conceitualizações um pouco abstratas. E nós vivemos um momento onde as pessoas necessitam muito de respostas. Às vezes, nem sempre a religião lhe dá as respostas que elas querem, nem sempre confia muito na política, as pessoas estão um pouco perdidas. E às vezes vão procurar respostas em, sei lá, no Oriente, em qualquer lugar. A filosofia, ela é muito útil para ajudar a trazer respostas à vida. A filosofia da maneira como se fez no período clássico. Por isso nós falamos de filosofia à maneira clássica. Tá? Ou seja, uma filosofia que se volta para pegar os conceitos que foram gerados por filósofos e ver como eu posso usá-los no meu dia a dia. A ideia é de construir alguma coisa, ser fator de soma, agregar algum valor a si próprio e ao mundo. Não viver em vão, sair daqui um pouco melhor do que você entrou, ou seja, expansão de consciência, uso correto da razão, todas essas coisas não são valores do nosso momento histórico, portanto não são buscadas. Às vezes se busca conhecimento muito como um acúmulo de conhecimento, um mero intelectualismo, e não como uma vivência profunda que nos ajude a sermos seres humanos melhores. Então é como se nós fôssemos Wikipédias ambulantes, né? Carregamos muitas informações, mas temos poucas vivências. Sócrates costumava dizer: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E essa é uma ideia bastante prática, típica da filosofia do período clássico. Exato. Se existe uma coisa que fica super gratificante para mim é quando eu recebo respostas de pessoas: olha, eu trabalho como diarista e entendo as coisas que você diz. Eu trabalho como porteiro de um prédio e entendo e uso e pratico as coisas que você diz. Porque, na verdade, nós temos que ir até o mundo da pessoa e dar sentido àquilo. Oferecer, de alguma maneira, um auxílio para que ela encontre respostas. Tá? Ou seja, entrar no mundo de cada um, de maneira que seja compreensível, que possa realmente aportar algum valor.
Essa é a ideia da filosofia que nós praticamos. Uma passagem que perguntaram a Sócrates por que ele, que era tão bom filósofo, não transformava todos os atenienses em filósofos, inclusive os políticos da época, né? Por que não os transformava todos em filósofos? Ele respondeu o seguinte: minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma excelente parteira, mas ela não seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Você entende? Ou seja, a pessoa está grávido de reflexões, grávido de questionar a vida. A filosofia é daquele empurrãozinho, faz o parto. Agora, se você não está grávido, não dá para dar à luz. Cada um tem o seu momento de germinar uma insatisfação básica com uma vida muito superficial, condicionada apenas à sobrevivência confortável e prazerosa. É um momento que você esgota isso como sentido de vida e necessita de respostas maiores. Onde você iria buscar essas respostas dentro da sociedade? A filosofia se propõe exatamente a isso. Sim, o vazio já é a gravidez. Você não tem como fazer uma pessoa que está curtindo a vida do jeito que ela leva, ou seja, meramente flutuando sobre a vida de uma maneira muito superficial, você não tem como fazê-la se interessar por questionar a vida. Ela ainda tem necessidade de experiência. Agora, uma vez que gerou esse vazio que você está falando, a gente já pode começar a oferecer algum auxílio para que ela possa preencher esse vazio. Mas tem que haver um esgotamento, que é o mérito de cada um. Ou seja, cada um se faz filósofo. Não é uma questão de que alguém autorize ou diga fulano se tornou filósofo. As pessoas constroem dentro de si a possibilidade filosófica, quando esgotam um determinado patamar de respostas para a vida. Não é mais para mim isso. Eu preciso de coisas mais profundas. E tem muita gente assim por aí, felizmente. Na verdade, eu como adolescente, eu gostava de coisas como Khalil Gibran, Machado de Assis, e gostava, não sabia muito bem por quê, pelos questionamentos profundos que os dois fazem, né? Machado de Assis, para mim, é um filósofo, pelo nível de questionamento dele. Quando eu encontrei Nova Acrópole, é o do... Khalil Gibran, do Profeta. Tá. Eu já os conhecia na adolescência e achava que ali tinha algo mais por trás daquilo que fazia ser tão interessante. Uhum. Eu conheci Nova Acrópole aos 24 anos. Desde os 24 anos eu pertenço a essa instituição. E foi uma filosofia que correspondia àquilo que eu esperava, ou seja, que tem um link com a minha vida, que dá respostas práticas para a minha vida. Muitas vezes temos uma quantidade de informação muito grande. Você acumula aquela quantidade de material que tem estudado. Quando você tem uma necessidade de vida, você pensa, tem uma folha nessa pilha de papel que pode me dar alguma resposta à vida, e às vezes não encontra. Então eu procurava uma filosofia que fosse mais prática, que trouxesse realmente possibilidades da gente aprender a lidar com a vida. Porque a filosofia não diz o que você vai fazer com a vida. Ela te dá ferramentas para que você tenha um leque de possibilidades claro, para que possa escolher de maneira lúcida. Então correspondeu muito ao que eu esperava e eu, desde essa época, estou então em Nova Acrópole. Na verdade, ela tem que se atualizar para as novas necessidades do homem. Mas o fundamental da filosofia não é acompanhar a tecnologia, é acompanhar a evolução humana. O ser humano como um ser que tem uma plenitude de valores, virtudes, sabedoria, aquilo que você poderia considerar de um ser humano pleno, realizado, o ápice da pirâmide. E como caminhar para lá, como ser cada vez mais digno da condição humana. E isso é atemporal. E isso é atemporal. Essa é uma evolução que a filosofia acompanha passo a passo. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que hoje maneja inteligência artificial, maneja toda essa tecnologia que você fala, e uma pessoa que lá atrás, sei lá, na Grécia, manipulava simplesmente uma carroça, coisas muito básicas, evoluiu a máquina. Será que evoluiu o homem na mesma medida? Você pode me garantir que esse homem atual que maneja o computador tem mais equilíbrio emocional do que aquele lá atrás? Tem mais autocontrole, tem mais autoconhecimento? Às vezes não. Às vezes não. Então é uma coisa curiosa, porque nós é como se fosse um corpo que desenvolveu só um braço e o outro ficou parado. E a filosofia acompanha essa evolução humana. Aqui é o fundamental. Viemos aqui para isso. A natureza não precisa da gente para fazer outra coisa. Você parar para pensar, nós geramos máquinas super velozes. A natureza produziu um monte de planetas voando aí para tudo quanto é lado. Tá? Produziu a velocidade da luz. Tá? Ela não precisa da gente para fazer coisas. Ela precisa da gente para fazermos a nós mesmos. Porque aí tem uma lei, que é o livre-arbítrio, que ela não pode fazer sozinha. Tá? Então ela precisa que a gente construa nós mesmos como seres humanos. E às vezes essa tarefa fundamental a gente não faz.
Aí você vai ver que por trás dos desacertos todos do mundo, existe um ser humano que não está maduro, um ser humano que não é humanista, um ser humano que não tem valores. Por trás de todos os problemas do mundo, existe um ser humano que não está evoluindo tanto quanto a tecnologia que ele gerou. Muito pelo contrário, está ficando muito para trás. Às vezes você encontra uma pessoa que tem um fanatismo medieval, mas conhece inteligência artificial. Não é isso? Ou seja, não é contemporâneo, mas não é coetâneo, como se diz. Vive em tempos muito diferentes. Olha, superficialidade não é uma coisa que nasceu agora. Ela existiu em todas as épocas. Agora, resta saber que se aquele contexto cultural incentiva a superficialidade ou tenta puxar a humanidade para fora dela. Tá. Você falou, eu preciso de uma música, eu preciso de um cinema, eu preciso de uma diversão. Mas essa música e esse cinema não podem ser também algo que faz pensar? Podem, né? Precisa ser uma coisa tão superficial assim? Então a superficialidade já existiu sempre, desde que existe o homem, mas já houve contextos civilizatórios onde havia um convite para que o homem se aprofundasse mais. Tá? A história é muito instável, teve subidas e descidas, mas já houve contextos onde havia esse convite para uma maior reflexão. Hoje nós não temos esse convite. Temos um convite para sermos ainda mais superficiais, cada vez mais à flor da pele, cada vez pensando menos, cada vez comprando o software vida prontinho, só dá o play. Uhum. Eu acredito que, bom, como eu já te falei, o fato de cada um despertar depende de cada um. Mas eu acredito que a gente poderia ter, sim, uma cultura que incentivasse isso, que levasse nessa direção, que promovesse isso como uma meta, porque ajudaria bastante as pessoas a chegarem a esse esgotamento e buscarem alguma coisa a mais. Porque quando você está inserido numa cultura que incentiva a superficialidade, você ir contra o seu meio, contra o seu contexto cultural para desenvolver algo mais profundo, é muito difícil. Tem alguma coisa de heróico nisso, exige muita coragem. Tá? Quando você faz isso sozinho, na contramão da tua cultura, da tua civilização. Quando a civilização caminha para isso, incentiva isso, fica muito mais fácil. Portanto, a gente teria que ter um contexto social como um todo que incentivasse mais o ser humano, preocupar-se mais em ser mais humano. Que a gente pudesse mensurar a evolução do ser humano através de tudo que é dado para ele na forma de educação, por exemplo. Se eu te falar, uma pessoa tem, sei lá, 10 anos de vida universitária ou mais, você me garante que essa pessoa é uma pessoa honesta? Só por esse dado? Não. Que ela tenha caráter? Que ela seja necessariamente uma pessoa boa, ou generosa, ou fraterna, ou qualquer coisa desse tipo, você percebe que o que a gente considera hoje como educar é informar, não é formar. A formação humana é colocada muito num papel, digamos assim, desnecessário. Não é ela que traz destaque, não é ela que faz com que o homem seja um ser de sucesso. Depende do que você considera como sucesso. Imagina você o seguinte... Você participou de uma maratona de rua, agora que você está querendo ficar mais sarado. Você participou de uma maratona de rua. Aí você chega para um amigo seu e diz, olha, eu tirei em primeiro lugar em tal maratona de rua. Ele diz, que maravilha, rapaz, quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos, todo mundo chegou em primeiro lugar. Acabou a graça, não é isso? Para você ser vitorioso, tem que ter 999 derrotados, morrendo de inveja de você. E isso é sucesso para a sociedade. A gente não sabe ganhar junto, a gente não sabe ganhar com, tem que ganhar sobre. Isso é sucesso, é o destaque-se, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que sobe e as outras ficam todas lá embaixo morrendo de inveja. Ou seja, o teu sucesso se constrói necessariamente em cima do fracasso ali. Tá? Essa é a metodologia, esse é o pensamento da nossa época. Nós não aprendemos a ganhar juntos. Agora, como você espera que uma sociedade que não aprendeu a ganhar junto seja fraterna, seja solidária, seja humana propriamente dita, a condição humana, na verdadeira condição humana. Então nós temos uma série de travas culturais mesmo, que foram transmitidas e que são muito assimiladas no nosso momento histórico. Para remover isso não é fácil, né? Nós teríamos que construir um contexto cultural que começasse a incentivar o desenvolvimento de valores, inclusive esse valor humano, de cooperar e não competir. Se a pessoa precisa de coisas para se sentir especial, as coisas é que são especiais e não ele. O valor está nas coisas e não nele. Se você for olhar historicamente, os homens que entraram para a história como seres especiais foram aqueles que não foram aqueles que retinham muita coisa, foram aqueles que davam muita coisa, que entregaram muita coisa. Ou seja, o homem é do tamanho da sua generosidade.
Esses são os valores humanos. Você se torna especial muito mais pelo que você dá do que por aquilo que você retém. Mas é toda uma reconstrução de uma visão de mundo, de uma visão de homem, que vai sendo feita paulatinamente, não é de uma hora para outra. Nós não chegamos a esse estado de uma hora para outra, nem tampouco sairemos de uma hora para outra. É feito homem a homem. Tá? Cada um vai despertando, vai sendo um referencial, outros vão se inspirando nesse referencial e vai começando a haver um movimento, a princípio pequeno, mas que vai ganhando volume com o passar do tempo. Olha, a gente talvez esteja, uma parte da sociedade, constatando que nós não construímos um modelo de vida muito adequado. Mas não são tantos quanto são necessários, né? Mas já é bastante gente. Você imagina um canal como o de Nova Acrópole no YouTube, um canal que só tem palestra de filosofia com mais de 1 hora. Tem algumas com 3, 4. Quando completa mais de 1 milhão de pessoas inscritas, significa que já tem gente interessada. Né? Já tem gente começando a despertar para isso aí. Porque em outra época isso seria impensável. Uhum. Já tem gente começando a se interessar e começando a tomar isso como pauta de vida, querendo desenvolver um valor real e não valores financeiros. Uhum. Eu acho curioso imaginar essa pressa toda para fazer o quê? A maioria das vezes é para não fazer nada. Para não fazer absolutamente nada, isso é o fato. E é curioso porque essa modificação, esse surgimento de um interesse cada vez maior, é um fenômeno relativamente recente. Tá? Tem mudado muito rapidamente esse perfil. O canal de Nova Acrópole no YouTube tem 15 anos apenas. No início, eu falava, assistiam 3 pessoas, que era eu, a minha auxiliar e a minha mãe. Quando minha mãe não assistia, caía 30% da audiência. Ou seja, isso foi crescendo, foi ganhando volume, as pessoas foram aderindo e hoje nós temos um público considerável, ou seja, significa que esse interesse tem aumentado. Nós crescemos também bastante na pandemia, mais pessoas tinham interesse, nós aceleramos o ritmo também. Mas eu não acredito, honestamente, que a mentalidade de uma pessoa mude só porque houve uma pandemia. Você muda de dentro para fora, não muda de fora para dentro. Há uma reflexão enquanto o medo existe. Passou o medo, eu volto ao estado original. Se você não está necessitando de mudanças, aquela reflexão não se perpetua. Não há como você obrigar uma pessoa desde fora a esgotar um modelo de vida e partir para outro. Não há como fazer isso. Tá? Então, as pessoas me perguntavam durante a própria pandemia, vamos sair daqui mais lúcidos, mais sábios? Eu sempre disse, olha, não é assim. Porque senão bastava colocar a humanidade inteira passando pandemia o tempo todo e a gente cresceria tremendamente. Tá? Não é assim. Nós não crescemos porque fatores externos nos obrigam. Há pessoas que passam por dores intensas e nem por isso crescem nada. Tá? O crescimento é uma disposição interna. É como aquele clique que você falou. Em determinado momento eu esgotei uma forma de vida e agora quero procurar alguma coisa mais humana, mais profunda, mais digna de um ser humano. É um fato. É claro que a gente semeia, mas a gente não pode garantir onde vai brotar e onde não vai brotar. A função da gente é semear e oferecer. Mas você não pode obrigar uma pessoa a ser filósofo. Nem uma pessoa muito próxima, nem que seja o teu filho. Você não obriga se ele não tem natureza para isso. Tá? Por isso que eu digo que ninguém pode conceder a alguém a qualidade de filósofo. Ele conquista por si próprio. Tá? O que é um filósofo? Bom, a etimologia fala de amor à sabedoria. Filósofo é uma pessoa que tem uma inquietude, que às vezes vem desde a infância e adolescência, por entender o que ele está fazendo aqui, um sentido para a vida, qual é o propósito dele estar aqui. Ele tem necessidade de fazer com que a vida dele some alguma coisa, não seja em vão. Ele tem necessidade de dar um propósito, um sentido, um direcionamento e sentir que o tempo está passando de uma maneira válida. Um filósofo sente necessidade de crescimento como ser humano. Ele se autoavalia, ele percebe que ele não está crescendo, se angustia com isso. Ele tem necessidade de aportar valor ao mundo. Ou seja, ele quer deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que ele recebeu e a si próprio. Ele quer sair daqui um pouco melhor do que ele era quando chegou. Então, essa chamada do futuro, essa inquietude, essa necessidade, não só de fazer perguntas, mas na medida das suas possibilidades de encontrar pequenas respostas que vá nos aperfeiçoando como seres humanos, é típico do filósofo. O filósofo é um inquieto e não se contenta enquanto ele não consegue dar um passo adiante nesse rumo à sua condição humana plena. Disse que Platão, inclusive, costumava fazer isso. Qualquer profissão que se falasse para ele, ele dizia que porque naquela profissão o cidadão seria mais realizado, mais feliz se ele fosse também um filósofo.
Então imagina você ter uma ansiedade por verdade, por sabedoria, quando você é um pai. Não vai ser um ótimo pai? Você ter uma ansiedade por verdade, por sabedoria, se você é um profissional de qualquer área, não vai ser o melhor profissional? Ou seja, a filosofia ela te dá mais lucidez, mais capacidade de saber onde você está pisando e vai te otimizar, seja lá o que for que você faça. É uma questão de qualidade de vida que ela aporta. Cada vez que eu cresço nessa direção. Uma coisa que eu acho muito interessante é você perceber que nós vivemos de uma forma, não vamos generalizar, mas existe muito isso, que as pessoas não têm nem curiosidade de saber se existe verdade ou o que ela é. Se eu tenho uma opinião sobre algo, essa opinião me favorece, ainda que você me prove por A mais B que a minha opinião está errada, eu não vou dar o braço a torcer. Por quê? Eu não quero saber de verdade. Eu quero saber a minha versão, a que me favorece. Não tenho interesse nenhum em verdade, mas apenas naquilo que favorece o meu interesse pessoal. Isso é curiosíssimo, ou seja, um total desinteresse pelo que as coisas são em si, pelo sentido das coisas existirem, estarem aí, pelo sentido de eu estar aqui, uma total apatia em relação às perguntas fundamentais da vida humana. Nós semeamos esse tipo de mentalidade, é uma coisa incrível. Eu prefiro não saber de nada. Se me prejudica, não quero saber. Não existe verdade. Cada um tem a sua. Você já não ouviu falar nisso? Não existe verdade. Cada um constrói a sua. Ou seja, uma alienação de qualquer busca de aperfeiçoamento fora do comum. Saber como utilizar o seu aparato racional, saber como qualificar as suas atitudes segundo certos valores universais, saber como desenvolver um comportamento mais dentro de normas morais que sejam compreendidas e não assimiladas só por medo. Tá? Ou seja, um conjunto de elementos que nos qualifica como seres humanos. Tá? E hoje a gente ficou apático em relação a essas ofertas. Para que eu vou querer isso? Isso não dá dinheiro. Isso não me dá destaque social. Para que isso? Calma, calma. É como você dizer que, sei lá, a cadeira é que faz o preguiçoso. As redes sociais são uma forma de vociferar, de botar para fora as suas opiniões que podem estar distorcidas, mas ela não é culpada. Tá? É um meio sem lógica. Né? Uma pessoa que quer distorcer a realidade, distorceria até com sinal de fumaça. Não necessitaria de redes sociais. Mas você tem que considerar que as redes sociais são um megafone. Exatamente o que você falou, dá mais visibilidade. Como megafone, ela pode dar visibilidade a coisas boas ou coisas ruins. Se preponderam as coisas distorcidas, é porque preponderam as coisas distorcidas na humanidade. E não foi a rede social que fez isso. É importante que a gente não transfira para algo um problema que é nosso. E sempre nos vitimizando, né? A tecnologia que está fazendo isso comigo. Não, fui eu que fiz a tecnologia. Eu me recordo que quando eu chamava um técnico para consertar o meu computador, ele costumava colocar no laudo assim, PO. E aí, que diabo é PO? Aí um dia eu fui perguntar, o que é PO? Problema do operador. O problema do seu computador está entre a mesa e a cadeira. Ou seja, é o problema do operador das redes sociais. Tá? Que é a humanidade. Ela tirou esse megafone. Ela vai falar mais baixinho. Mas vai falar de quê? Das mesmas coisas. O que me deixa impressionada quando você fala de discussões sem honestidade intelectual, de pessoas que entram já para fazer comentários torpes, já com essa intenção, é que isso, num determinado momento, seria motivo de escândalo. E hoje não é mais. Isso já é esperado. Isso se banalizou. Ou seja, aquilo que seria um motivo das pessoas se escandalizarem, hoje está dentro de uma chamada normose. Né? Se normalizou, se banalizou. Ou seja, as pessoas já esperam que os outros mintam, que os outros inventem. Elas não estão interessadas em quem está dizendo a verdade. Estão interessadas em quem torna a sua versão mais interessante e atraente. É aquilo que eu te falei, do distanciamento e da falta de interesse na verdade, como se ela nem sequer existisse. Boa pergunta. Se foi uma discussão filosófica longa, ao longo da história, sobretudo na filosofia moderna, se não existisse humanidade, as coisas existiriam? A Terra existiria, o Sol, os planetas? Ou é a nossa mente que cria tudo isso? Eu acredito, e muitos filósofos na história acreditam que o ser humano não está com essa bola toda. Eu também acho que não. O ser humano não está com essa bola toda. As coisas existiriam independente de ele existir ou não. Mas quando eu olho para essas coisas que eu estou te falando, para o mundo, para a natureza, para os planetas, para o Sol, eu vejo o mundo, a natureza, os planetas, o Sol, ou eu vejo uma projeção das minhas expectativas que eu joguei em cima dele?
Ou seja, eu distorço as coisas, porque eu vejo só uma faceta das coisas, aquela que me beneficia. Uhum. Por isso que Platão falava que quando o homem sai da caverna, ele vê as coisas iluminadas pela luz do sol, ou seja, iluminadas pela ideia do bem, que é a luz do sol no mito platônico. Uhum. Quando a gente olha para as coisas, é como se a gente olhasse com uma lanterninha de pouca potência, que só ilumina um pedacinho das coisas, aquilo que me interessa. O resto fica na sombra. Se uma coisa não me interessa em nada, eu nem vejo. Fica totalmente na sombra. E a busca é ampliar essa visão. Ampliar essa visão, cada vez mais tirar esse vício do personalismo, de julgar as coisas segundo elas sejam interessantes ou não para mim. Tem uma frase de Tolstói. É complicado, difícil. Tem uma frase de Tolstói que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. É mais ou menos assim. Então, o sonho humano é que a gente veja a vida como ela é. Que não fique projetando os nossos interesses medíocres em cima de tudo. Lembra daquela música do Caetano Veloso? Narciso, haja feio, o que não é espelho? Exatamente isso. Que a gente pare de querer que as coisas sejam o nosso espelho. Que tenha essa possibilidade de tirar esse jogo de interesses e de desejos um pouquinho e ver as coisas como são. Tenha esse interesse, pelo menos, queira ver as coisas como são. Esse é o primeiro passo, né, para que se possa, algum dia, diminuir a nossa dose de desejos, diminuir a nossa projeção sobre as coisas. Você vai ver isso muito na filosofia oriental. Fala-se disso constantemente. A possibilidade de um dia o homem parar de se espelhar nas coisas e ver o que as coisas são, e inclusive ver o que ele mesmo é, tá, em profundidade. É importante que a gente perceba, voltamos um pouco àquela questão das redes sociais. Uma travessa, um pirex de macarrão, ele é uma coisa negativa? Ele é uma coisa destrutiva? Claro que não. Serve para a gente servir o nosso macarrão domingueiro, não é isso? Agora, um psicopata, um louco, pode quebrar esse pirex e cortar alguém, produzir uma ferida, produzir talvez até morte, tá? Dependendo da intensidade dessa ferida. Ou seja, a gente não pode julgar o que as coisas são pelo que os homens fizeram com elas. Porque o ser humano tem uma criatividade para distorcer as coisas fora do comum. Não tem nada que a gente ainda não destruiu, né? Nada que a gente já não tenha usado para fins escusos. Isso. Uhum. Isso é complicado. Mas a religião, como qualquer outra face da pirâmide civilizatória, ela é altamente necessária. Tá? Diz-se que existe uma pirâmide civilizatória, que é a ciência, a política, as artes e a religião. A sociedade necessita das quatro para se estruturar. Agora, você tem que saber que nem sempre aquilo que tem o rótulo religião, o que existe dentro do pacote é realmente religião. Assim como nem tudo que tem o rótulo política, o que existe lá dentro é legítima política. E assim por diante. Tá? E aí tem que haver um discernimento. E aí entra a filosofia, que nos ajuda a tocar em todas essas quatro faces, distinguindo aquilo que é realmente religião, aquilo que é realmente ciência, aquilo que é realmente arte, aquilo que é realmente política. Ela vai te ajudar a desenvolver um discernimento, uma capacidade, uma lucidez que te permita escolher dentre. É a etimologia da palavra inteligência, né? Interelegere, escolher dentre as coisas que não são aquilo que é. Tá? Porque sempre haverá essa dualidade no mundo manifestado. Nem tudo que leva um rótulo corresponde ao rótulo. Tá? E a gente vai ter que fazer escolhas. Para isso tem que ter discernimento. Tem que ter inteligência, tem que ter capacidade de seleção. A filosofia ajuda a desenvolver essas ferramentas. Ela não compete com nenhuma das quatro faces da pirâmide civilizatória. Ela ajuda a ter esse discernimento para fazer escolhas ao longo da vida. Mas não podemos dizer nunca que a religião é desnecessária ou é má. Ela cumpre uma função importante. Você necessita encontrar esse sentido para a sua vida. Sentido para a vida, filosoficamente falando, é você colocar... É um exemplo bem prático. Colocar a sua imaginação naqueles últimos momentos de vida que você vai ter. E imaginar o ser humano que você quer ser aí. E trabalhar para que toda a tua vida some nessa direção. Tá? Eu quero ser um ser humano justo e fraterno. Tá bom, esse é meu ponto de chegada. Que todas as minhas decisões caminhem nessa direção. Tá? Isso é um ideal. Muito legal, na verdade. É um ideal. Gostei dessa ideia. Um ideal que está sempre no campo do ser. Você pode ter projetos que estão no campo do ter. Ter um carro para quem pretende ser fraterno é bom. Você pode atender várias pessoas. Ter coisas não é mal, mas não é suficiente para justificar uma vida. Essas coisas podem ser úteis para um sentido maior de vida. E aí você vai ter um direcionamento que te permite ter uma vida verdadeiramente humana. Imagina você o seguinte, que eu estivesse caminhando nessa sala. Estou caminhando aqui.
Aí eu te pergunto, Igor, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que você me perguntaria? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo. Aí eu te digo, eu estou indo para a sua prateleira. Agora está certo, né? Agora está errado. E quem não quer ir a lugar nenhum? O que é o certo e o errado? O verdadeiro e o falso? O bom ou o mal? O honesto e o desonesto? Para quem não quer ir a lugar nenhum. Você percebe que toda conjuntura de valores nasce quando você tem um propósito claro, um sentido de vida? Tá? Nele se encaixam todos os projetos que você tenha. Podem se encaixar aí, mas um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Meu sonho é ir a Paris. Tá bom, e o dia seguinte, quando você voltar de Paris, vai viver pelo quê? Pode ser até interessante se você tem um ideal de vida, que é conhecer determinadas coisas, se aprofundar em determinadas coisas, e vai lá e procura essas coisas, pode ser interessante. Quero conhecer um pouco da arte, quero compreendê-la mais profundamente, pode ser interessante, pode somar para o teu sentido de vida, mas ele só não é sentido de vida. Projetos são projetos. Hoje você para uma pessoa na rua e pergunta para ela qual é o seu sentido de vida, ela vai te falar de um projeto. Eu quero ter uma casa, um carro, quero viajar pelo mundo. Ela vai te falar de um projeto. Vai ter que inventar outra coisa. Aí vai chegar um determinado momento que fica entediado, porque vai chegar à conclusão que já inventou de tudo e não se satisfez. Não encontrou uma resposta essencial para a vida. Isso, que não tem contraindicações. Digamos que eu coloque como propósito de vida justiça e fraternidade. No meio do caminho eu descobri que poderia ser também, sei lá, a bondade, a generosidade. Não tem problema nenhum você acrescentar ou substituir, porque a justiça e a fraternidade não podem ter te feito mal. Não tem contraindicações. Tá? Então, aquilo que você visualiza nesse momento como o que mais necessitaria para pisar no próximo degrau que está diante de você. Você coloca esse valor como meta. O nível de ser humano que eu sou nesse momento, o que eu necessitaria para poder passar para um outro nível de consciência, para me tornar um ser humano um pouco melhor. Percebe o que está te impedindo de levantar a perna e colocar no próximo degrau. Ou seja, a virtude que atuaria aí, que te ajudaria a dar esse passo. Coloca ela como meta. Às vezes a gente foge um pouco da resposta porque ela é bem incômoda. Tá. Né? Ela é bem incômoda. Porque se eu perguntar qual é a virtude que te falta mais na tua vida como um todo, pode ser complicada. Mas para pisar no próximo degrau, em geral, a gente tem uma certa ideia. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, não levanto da cama pela manhã de jeito nenhum. Você sabe que você está lutando contra a preguiça. Não, o que eu necessito é, sei lá, desenvolver a virtude da reflexão. Tá bom, ela é boa. Mas o que você está precisando vencer agora é a preguiça, meu caro. O que está te freando nesse momento, em geral, a gente sabe. Em geral, sabe. Próximo passo, a ferramenta que você precisa é essa. Tá? E vencendo as coisas que te travam. E aí você sobe um degrau de consciência, vê as coisas de maneira mais ampla, mais clara, aproxima um pouquinho dessa visão verdadeira que estamos buscando. É menos uma venda nos olhos. Preguiça era uma venda nos teus olhos, não estava te deixando ver um monte de possibilidades. Agora você as vê. Eu acho que todos temos algum grau de todos os defeitos. Mas o problema é, quando eu vejo, eu sei que tenho e cuido, não tem perigo. Se eu chegar para uma pessoa e disser, olha, você é preguiçoso, eu sei, professora, mas eu estou lutando com isso, viu? Estou de olho, estou tentando vencer. Eu não me preocupo com ela. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, você é preguiçoso, eu, de jeito nenhum, esse vai se dar mal. Esse vai se dar mal. Todos nós temos a dose de todos os defeitos, porque somos um microcosmo, como diz Platão, né? Um microcosmo dentro do macrocosmo, a sua imagem e semelhança. O problema é as coisas que estão sob o teu controle consciente e as que não estão. Tá? Como dizia Carl Jung, quando você vira as costas para um problema, ele não deixa de existir, ele te pega pelas costas. Tá? Então, quando temos um controle consciente das coisas, elas não nos pegam mais. Elas ficam ali sob controle. Né? Se você não quer capinar o campo, você nunca vai atrás de enxada. Para quê? O que eu vou fazer com enxada? Se eu quero melhorar a mim mesmo, aperfeiçoar a mim mesmo como ser humano, eu vou procurar as ferramentas que servem para isso, porque agora eu tenho alguma coisa para fazer. Se eu não tenho sentido nenhum, por que procuraria? Na verdade, como eu te falei, eu não posso despertar os demais, eu posso ajudar no parto daqueles que estão grávidos, né? Posso fazê-lo. Mas quem quiser ouvir, quem tiver interesse, nós estamos falando, jogando as nossas sementes. Pessoas que já têm um nível de questionamento um pouco mais profundo, pessoas que estão incomodadas agora,
Tá? A ideia é mostrar como a filosofia pode ser uma ferramenta útil para que você cresça como ser humano, independente do nível de inquietude que você está. Olha, disse que o maior defeito do ser humano, a tradição tibetana fala sobre isso, eles chamam de heresia da separatividade, que traduzindo para um bom português seria o egoísmo. O elemento que está por trás de todos os problemas do mundo. Eu te desafio você a encontrar um problema econômico, social, político, de qualquer ordem, pessoal, que por trás não tenha escondido o egoísmo. É o egoísmo humano que sempre vai gerar todas as consequências desastrosas que vivemos. E nós vivemos uma sociedade que estimula tremendamente o egoísmo. Por trás de todos os defeitos está a heresia da separatividade. Isso já dizia a Voz do Silêncio, o Bardo Todol. Por trás sempre há o egoísmo. E nós não temos uma consciência muito clara de quão egoístas somos. Não temos uma consciência muito clara do quanto isso interfere nas nossas decisões. Tá? Nós temos motivações tremendamente egoístas. Eu tenho procurado há alguns anos, viu? Desde que eu tive contato com essas tradições, eu tenho procurado há alguns anos e realmente não encontrei ainda. As coisas mais simples, as decisões mais simples, quando você vê, você está pensando só em você, você não considerou a pessoa do lado, você não considerou que poderia esperar um pouco mais para englobar outras situações que favoreceriam a outros. Ou seja, nas coisas mais simples que você decide no dia a dia, até a posição que você tomou no trânsito, você não considerou mais ninguém além de você mesmo. Está entranhado em coisas pequenas o tempo todo. Você já viu o elevador quando abre a porta, que as pessoas que estavam esperando querem entrar antes que os que estavam lá dentro saiam? O que você acha que está por trás disso? Egoísmo. Egoísmo. Eu quero resolver o meu problema primeiro do que você resolver o seu. Avião, aquela coisa engraçada que todo mundo levanta e uns querem passar por cima dos outros na hora de descer do avião. Nas coisas simples, você encontra egoísmo entranhado em tudo. Tá? Em Nova Acrópole a gente estuda a filosofia ocidental em toda a sua estrutura, em toda a sua tradição, mas também considera que a busca da verdade em povos do Oriente também é uma forma de filosofia. As 6 darshanas indianas, a busca da sabedoria no Egito, porque filosofia é amor à sabedoria. Philos, sophos, philos, sofia. Então você acha que os egípcios amavam o quê? Os hindus amavam o quê? Então a gente sempre se interessa pelas respostas que esses povos deram a esses enigmas. Como é que esses campos? E, em geral, todos pensaram. Os problemas fundamentais da existência humana, todos pensaram. Todos têm um ponto de vista. E a gente pode aprender. Nós achamos que o passado não tem nada a nos oferecer porque nós temos internet, temos aviões a jato. Já te falei, evoluiu a máquina, não necessariamente o homem. Com certeza. Não é muito comunicação, é geração de ruído. Ao final, ninguém sai melhor por causa daquela conversa. Ninguém cresce por causa daquela conversa. Não acontece tese, antítese e síntese, né? Que é o princípio da dialética. Ninguém sai acrescido por aquela conversa. Eu já te falei, nós tivemos problemas, os mesmos que temos hoje ao longo da história, em todos os tempos. Sempre foi assim. Tá? E sempre houve uma minoria que gostava assim, de uma conversa um pouco mais profunda, um pouco mais instrutiva. Tá? Hoje temos isso também. Quando você não desperta para um sentido mais humano, maior para a vida é sobreviver de maneira prazerosa. Então, tudo é utilizado para gerar algum tipo de prazer. Então, jogar conversa fora com amigos pode ser até divertido. Mas só fazer isso com os seus amigos, não tem nenhum outro tipo de assunto, é muito redutivo. Né? A maior parte dos pensamentos das pessoas, em muitos casos, não são dela e ela não sabe sequer reconhecer isso. Deixa eu te contar uma historinha. Você tem paciência para ouvir? Porra, eu adoraria ouvir a tua história, Lúcia. Existe um princípio dentro do Kybalion, que tem origem egípcia, essa tradição, um princípio que é chamado do gênero mental. O que é o gênero mental? Diz que em todas as coisas, em todos os comportamentos, sentimentos, tudo, o ser humano é feito de gêneros, uma combinação de opostos. E que a gente teria 2 gêneros também no nosso pensamento, na forma de pensar. Tem o gênero masculino no pensamento, todos têm. Homens e mulheres, todos têm os 2 gêneros. Tem o gênero masculino, que é aquele que joga a semente, insemina a ideia. E tem a mente feminina, que é aquela que recebe essa ideia, nutre, desenvolve e depois gera alguma obra, dá à luz, né? Gera algum resultado prático daquilo. O ideal seria que ambas as coisas acontecessem dentro de nós. Eu refleti, eu cheguei a uma ideia e eu inseminei a minha mente com essa ideia. E eu desenvolvo essa ideia
e agora é uma obra minha. A maior parte das vezes, o que acontece? A nossa mente é inseminada pela mente masculina de outras pessoas. É como se eu chegasse para você e dissesse, olha, eu acho que ele não gosta muito de você. Não sei, eu andei olhando, eu vi ele, não me leve a sério, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho. Aí vou para o Japão, você não me vê mais. Mas você começa a observar, hoje ele passou e não me cumprimentou. Ele não sei o quê. Ou seja, você vai gestando essa semente, vai desenvolvendo ela. Um belo dia isso vai gerar um filho, você vai romper com ele. Percebe? O livro, inclusive, se chama isso, se fala que isso é como se fosse o ovo de cuco. Você conhece aquele passarinho cuco que chega no ninho dos outros pássaros, coloca os ovos para fora e coloca os dele? Aí o outro passarinho, pardalzinho, chega lá, choca aqueles ovos. Quando nasce um passarinho, é filho meu, fui eu que choquei. Mas ele não sabe que ele foi inseminado com coisas que não eram dele. Ele não sabe localizar qual foi a ideia que gerou aquele raciocínio. Onde foi que te jogaram a semente? E nós estamos recebendo sementes o tempo todo. O tempo todo você passa pelo trânsito, é um outdoor, é uma letra de uma música, o tempo todo jogando sementes. A gente assimila isso às vezes de uma maneira meio inconsciente e desenvolve e acha, é filho meu, fui eu que gestei, e não é. Então, quando você olha para o plano mental da gente, a maioria das ideias não foram criadas por nós. Quando a gente tem consciência disso, pelo menos tenta reverter, tenta ficar mais cuidadoso. Agora, quem não tem, não assume de forma alguma que está sendo pensado, e não pensando. Quando você considera um país do tamanho do Brasil, 200 milhões, que deve estar em torno disso, 200 milhões de pessoas tendo uma opinião só ou duas, sendo que cada ser humano é absolutamente único e irrepetível, é provável que tenha um pensando aí, os outros 99 milhões ou 199 milhões estejam clonando. Não é isso? Porque não é possível que todo mundo pensou e coincidiu numa opinião idêntica. Não é possível. Como dizia o imperador Marco Aurélio, cada ser humano que morre é um prejuízo para mim, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós é ímpar e irrepetível. Se estivéssemos realmente refletindo, pensando por nós mesmos, teríamos ideias originais, que somariam com as outras, mas ideias originais, próprias. Todo mundo pensando igualzinho, provavelmente ninguém está pensando. Mas você faz isso se você recebeu essa semente conscientemente. Não recebeu, você vai desenvolver essa ideia, seja ela boa ou má. Você não vai ter esse direito de escolha. Se você não recebe essa semente conscientemente, você vai desenvolvê-la, seja ela o que for, e vai se identificar com ela. O que você fala é perfeito. Todas as ideias que vêm eu recebo, analiso, submeto ao meu critério, submeto aos meus valores e vejo se bate ou não. Isso é consciência. Onde a consciência está presente, está seguro. Mas a maior parte das vezes esse tipo de indução é inconsciente. Eu estou trabalhando sobre uma ideia, fui eu que gerei. Às vezes a gente não se pergunta, vai lá atrás ver se foi você que gerou. Tem a capacidade de discernir, selecionar, escolher o bom grão, como se diz, Agora, crescer como ser humano, você vai ter que usar um pouco do princípio bíblico. Pelas vossas obras vos conhecerei. Dá uma olhada no seu dia e vê se você foi agregando valor pelos lugares onde você esteve, ou se foi deixando terra arrasada. Dá uma olhada pelos lugares onde você está vivendo, por onde está transitando. A tua passagem gera o quê? Se nós não nos conhecemos pelos nossos atos, vamos nos conhecer pelo quê? Dá uma olhada pelo impacto que você tem tido no mundo, ou não é nenhum, ou é desastroso. Significa que por aí eu não estou crescendo. Mas voltando um pouco atrás, naquele argumento que a gente estava falando, a questão da ideia original, ser consciente ou não, o grande problema é que nós não estamos muito acostumados a gerar ideias originais. Isso exige que você pense a vida, que você reflita, que você chegue a conclusões próprias, que você tenha o hábito da reflexão. A partir das experiências de vida que eu tenho, qual é a conclusão que eu chego? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. A partir de tudo que eu tenho visto e vivido, qual é a conclusão que eu chego? A gente não tem esse hábito. Então fica muito vulnerável para o ovo de cuco. Nós não temos sequer confiança nas nossas experiências de vida. Você percebe, por exemplo, pegando o seu argumento também, isso é um argumento que hoje existe muito na mídia, inclusive. A humanidade não presta para nada. Não presta para coisa nenhuma. É toda corrompida, é toda isso, toda aquilo. Eu já parei para pensar, ao longo dos meus 59 anos de vida, as pessoas que eu conheci. A maioria delas eram pessoas corruptas, degeneradas moralmente, pessoas tão más assim.
Então, 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas que podiam não ser excepcionais, mas que queriam viver a vidinha delas, criar os filhos, fazer dos filhos o melhor possível, ou seja, eram pessoas de bem. Por que eu permito que uma mídia me convença de uma coisa que não bate com a minha experiência de vida? Eu não confio na minha experiência de vida. Eu não confio na minha reflexão, na minha análise. Então, coisas que para mim são óbvias, porque a minha experiência de vida confirma. Se alguém me diz o contrário, eu prefiro essa voz contrária. Acho engraçado, você mesmo falou um pouco sobre isso, que acontece demais na internet. Digamos que você segue um canal, segue uma instituição, segue alguma coisa na internet e gosta daquilo e acha interessante, blá, 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 vem fazendo diferença na tua vida. Aí um belo dia vem um engraçadinho e diz, isso não presta para nada, isso aí está distorcendo a mentalidade. Às vezes, por uma opinião dessa, você vira as costas para um negócio que vem te beneficiando há anos. Por quê? Você confia muito na opinião pronta dos outros. É mais fácil, te dispensa de pensar. É muito mais fácil você comprar o pacote pronto. Tá? Então, são muito suscetíveis a serem manipuladas as pessoas. Têm preguiça de gerarem argumentos próprios, ideias próprias, de fecundarem a sua própria mente com reflexões próprias. Olhar para a vida, chegar a conclusões. Ou pelo menos chegar a hipóteses, né? Que depois a gente vai ver como funcionam. Também tenho muita fé na humanidade. Se não tivesse, não faria o que eu faço, evidentemente. Né? Mas o que eu não gosto é quando a gente se torna um pouco... Cria uma ilusão de que esse processo vai ser muito rápido. Há etapas, não há como pular etapas. Nós criamos um sistema que ele é muito fechado em si mesmo. É muito difícil você ir contra esse sistema de pensamento, de comportamento. Isso tudo vai ter que ser dominado pelo tempo, vai ter que ruir. Algumas pessoas vão ter que começar a tomar a dianteira de pensar diferente, construir as suas vidas de forma diferente. Isso leva um ciclo, isso leva tempo. Não é um tipo de otimismo meio iludido, né? Meio utópico, considerar que a próxima geração já vai estar diferente. Não é assim tão rápido. Tá? Essas coisas criam raízes muito profundas dentro do ser humano. É um conjunto de hábitos, de costumes, de tendências, de julgamentos da vida, que isso tudo vai ter que ser corroído, né? Vai ter que ser derrubado. Essa casa vai ter que cair para que se construa outra. Não acredito que circunstâncias forcem as pessoas a evoluírem. Não acredito nisso. Acho que elas têm que fazer o seu caminho mesmo. Uma coisa que ajuda é dar exemplo. Quando alguém se comporta de uma forma diferenciada, em primeiro lugar, ele é rejeitado, tem uma certa estranheza. Mas daqui a pouco começam a acompanhar sua trajetória, elogiá-lo e admirá-lo. Porque você prova que é possível viver de uma maneira diferente. Cada jovem que chega no mundo, ele abre o seu menu de opções, tem lá a sua opção. Viver de uma maneira diferente em função de valores, querer agregar valor ao mundo. Ou seja, você abriu uma nova possibilidade dentro de um panorama de vida. Quanto mais pessoas se comprometerem a serem mais humanas por elas e por quem vem atrás, maiores chances de a gente começar a mudar esse painel. Tá? Você vai ver que historicamente nada acontece. Uma multidão da noite para o dia fez algo. Foi um na frente, daqui a pouco foi outro, daqui a pouco tinha um grupinho. Tá? Aí o resto vem vindo atrás. Tá? É sempre assim. Tá? Então, quem dispara na frente faz não só por si, faz por quem vem atrás, para ser um referencial. A melhor coisa que a gente pode fazer pelo mundo é mudar nós mesmos. Fundamental. A primeira coisa para provar que é possível e provar que vale a pena. Pode ser difícil, mas disso se trata, né? A gente veio aqui para isso. É essa a conclusão que a gente está precisando encontrar. Bom, tudo na vida tem o seu grau de dificuldade. Ganhar dinheiro também não é tão fácil assim. Não é. Nós penamos bastante para chegar aí. Não é. Ganhar popularidade também não é tão fácil assim. Construir a si próprio como ser humano também não é tão fácil assim, mas é uma meta bem mais legítima do que as outras, porque traz uma satisfação muito maior. E é o que a gente veio fazer aqui. É o que a natureza espera de nós como seres humanos. Tá? É como se a natureza precisasse de uma árvore. A árvore diz presente e faz o que lhe corresponde. Faz fotossíntese, realiza as trocas gasosas com o meio. Ela precisa de um animal, o animal diz presente, exerce um instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Ela precisa de homens, ou seja, que busquem valores, virtudes, sabedoria. Quem diz presente? É um silêncio aterrador. Ou seja, fazer aquilo que a natureza espera de nós como seres humanos. Eu acho que todo ser humano está destinado em algum momento a chegar a esse ponto, que é a condição humana, ele foi feito para isso. Ou seja, se você faz um aparelho para varrer o chão,
Em algum momento ele tem que chegar a varrer, ele foi feito para isso. O ser humano em algum momento terá que ser legitimamente humano. Portanto, em algum momento vai haver a gravidez, ele vai ficar inquieto, vai partir à busca de coisas maiores, mais legítimas, e vai chegar a encontrar esse caminho de expansão de consciência, de desenvolvimento de valores, virtude, sabedoria. É um dos elementos fundamentais que se diz que o hermetismo procurava aproximar o homem de Deus. Deus é unidade. Né? Cada vez que você faz essa harmonia por oposição, você gera uma unidade no meio da multiplicidade. Vai remontando o quebra-cabeça do universo. Tá? Você vai reencontrando a harmonia. Como o Tao, lembra? Yin e Yang. Você conjuga por oposição, gera um terceiro elemento, que é uma circunferência. Tá? E assim seria com tudo no universo, um processo de remontar, de harmonizar todos os opostos, para que a gente saia da dualidade e volte à unidade. Como diz a filosofia. A dualidade é o caminho. A dualidade é o mundo manifestado, com todas as suas oposições. Quando você fala que nós poderíamos chegar a conversar com uma pessoa que pensa diferente, sem brigas, sem alterações, isso significa uma harmonia de opostos. De tal maneira que você vai harmonizando, vai compondo, vai montando o universo. Quanto mais nós praticamos união, mais nós nos aproximamos desse arquétipo, que é Deus, que é a unidade, é o uno. Segundo a filosofia pitagórica, tudo saiu do um e tudo voltará ao um, porque a década é 1 mais 0 é 1 de novo. Tá? Não, na verdade, existe um curso que é o fundamental, que é o curso de filosofia. Tá. Ele é dividido em níveis. É uma aula por semana. Portanto, abrem turmas todos os meses. Portanto, abriu esse mês quinta-feira. A aula vai ser sempre às quintas-feiras, em geral de 20 às 22. Os nossos professores são todos voluntários. Fazem esse trabalho por voluntariado. Eu sou uma voluntária de Nova Acrópole. Então, as pessoas trabalham durante o dia e dão aulas à noite ou no sábado. Então, aquela turma de quinta-feira, você se matriculou, terá aula sempre à quinta-feira. Terminado um nível, se você tiver interesse, você prossegue para o outro. Tá? Vai sempre aprofundando mais, vai vendo mais aspectos da filosofia, tanto ocidental quanto oriental, vai conhecendo mais livros importantes, fazendo leituras aprofundadas de livros importantes. Entendi. A ideia é que ele seja quase que para a vida toda. Porra, que legal. Para a vida toda, que você vá seguindo, aperfeiçoando, vá até o ponto que você considera que está crescendo, que ele está te ajudando a crescer. Para mim está sendo a vida inteira. E para muitas pessoas também. A vida inteira aprendendo, aperfeiçoando, indo mais fundo, aprendendo. Eu voltaria à questão que nós falamos da frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Então, filósofo não é necessariamente a pessoa que possui um título de filósofo, é aquele que tem a inquietude de encontrar respostas para as questões fundamentais da vida e que direciona a sua vida para essa busca. E assim vai qualificando a sua vida a partir desse encontro de respostas mais fundamentadas. Claro que nunca terá a resposta definitiva, sempre terá algo um pouco melhor do que ele tinha antes, porque o filósofo não é dono da verdade, senão ele seria um sófos e não um filósofos, né? Seria um sábio e não um buscador da sabedoria. Mas ele está sempre caminhando para ter uma visão um pouco mais madura, um pouco mais ampla da vida. A sua inquietude é perpétua. Ele está atrás do mistério, que é o sentido da existência, o sentido de estarmos nesse mundo, o que se espera de nós como seres humanos, aonde queremos chegar com tudo isso. É muito difícil elencar o melhor livro, né? Nós costumamos estudar obras como, por exemplo, Uma República de Platão, é um livro importantíssimo. Se você vai um pouco para a tradição oriental, estudar livros sagrados como o Dhammapada, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, tá? Voltando ao Ocidente, conhecer um pouco de Aristóteles, enfim, algumas bibliografias que vão te colocando dentro de uma mentalidade de busca da sabedoria, de busca da verdade. Vão te ensinando como refletir, te dando ferramentas para que você faça suas próprias reflexões. Você possa se colocar diante de uma reflexão de um filósofo e dizer: não concordo, porque eu penso dessa maneira. Tá? Construir a sua capacidade de refletir sobre a vida. E serve, tá? A religião serve para um desenvolvimento moral fundamental. Sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Né? Para uma elevação de consciência, para um desenvolvimento moral que é extremamente necessário. Tá? Assim como serve a ciência, como serve a política, como serve a arte. Todos são fundamentais para o desenvolvimento de um cidadão pleno. De um é um ser conjunto, humano. Né? Sim. É muito difícil. Essa sociedade capenga, né? Porque aí tem uma virtude específica que é desenvolvida por esse caminho, a virtude da compaixão,
a virtude do amor ao próximo é desenvolvida por esse caminho. Tá? Você tem um caminho da arte que vai desenvolver virtudes estéticas, de visão da harmonia, de visão da beleza. Você tem o caminho da política que vai te ensinar o caminho da convivência, da harmonia dos diferentes. Você tem o caminho da ciência que vai te ensinar a buscar compreender como funcionam as coisas, como funciona o universo manifestado. Você precisa de todas essas coisas, o caminho da investigação, o caminho da compaixão. Você precisa de todos esses caminhos, da estética, tudo isso, para construir a si próprio como cidadão. Essas ferramentas são todas necessárias. Ou seja, uma civilização onde falta uma sempre vai ter vai ficar um pouco capenga. Pode ser que você tenha chegado a um momento em que você não necessita mais da religião. Faz uma reflexão própria, busca o aperfeiçoamento moral sem ela, mas muita gente sem ela não chegaria a uma base moral fundamental. Tá. Né? Eu imagino pessoas, Eu concordo. Pessoas que eu conseguisse tirar de uma situação moral difícil através de filosofia. Né? Precisa da religiosidade, precisa do caminho da fé, precisa do caminho da espiritualidade, fundamentalmente. Aliás, a espiritualidade todas as linhas desenvolvem. Todas as 4 facetas da pirâmide. Eu considero que sobre nós incidem todos os pensamentos da história. Né? Tem ali um Kant dizendo que a mente cria a realidade, tem ali um Hobbes dizendo que o Estado é um Leviatã, todas essas correntes pendem sobre nós. Mas a gente teria que saber investigar, refletir e assimilar aquilo que é necessário para o nosso crescimento. E não simplesmente dizer, eu sou adepto da filosofia tal. Por quê? Na tua vida, o que ela modifica? No que ela te transforma num cidadão melhor? Porque senão você está acumulando informação. Isso é informação, não é formação. Imagine você a seguinte situação, uma pessoa que já leu tudo o que se escreveu sobre o medo. É um catedrático nesse assunto. E aí, de repente, ele está fazendo uma palestra sobre isso. Aí entra um rato em sala de aula. Ele é o primeiro que desespera e entra em pânico. Porque, na prática, ele não sabe nada sobre o medo. Não sabe coisíssima nenhuma, ou seja, ele tem um acúmulo de teorias. Tá? Então, todas as filosofias podem ser muito úteis se você sabe analisá-las, refletir sobre elas e extrair daí algum conteúdo que te permita ir adiante, né? E não tomá-la simplesmente ao pé da letra. Na verdade, o ser humano sente a necessidade de reconhecimento. Eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que, no fundo, você quer ser reconhecido por si mesmo. Você quer ter vida interior, você quer, diante da sua consciência, dizer, eu tenho algum valor. E você projeta, como não sabe disso, projeta fora. E essa necessidade de reconhecimento, ele vai buscar através das coisas que a sociedade oferece. Você já parou para perguntar se todas as pessoas que passam por você, te ultrapassam no trânsito, voando, estão com pressa realmente para alguma coisa? Ou elas querem simplesmente ter o prazer de se sentir melhores do que você naquele momento? Eu também penso isso, mas, em geral, não está acontecendo nada. Você sente quando uma pessoa, por exemplo, você a ultrapassa, ela olha para você ofendida por ter sido ultrapassada? Ou seja, ter mais dinheiro, ter mais velocidade, ter mais projeção, é a única coisa que se conhece. Eu não estou feliz com esse tanto, deve ser porque não é o suficiente. Vou buscar mais. Se essa pessoa tiver uma outra alternativa, que não é para fora, é para dentro, ela talvez vá nessa direção. Num determinado momento, ela vai ter que descobrir essa alternativa. Tá? Mas enquanto só vê as coisas do lado de fora, vai querer muito do mesmo e nunca estará satisfeita. Que coisa. Deixa uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos, que eu costumo dizer que é o caixa 2 mental. Você sabe o que é o caixa 2 mental? O que é? Platão, ele costuma dizer que o homem deve procurar viver em harmonia com a sociedade. Aí eu vou no trânsito. Eu acredito nisso que Platão diz. Eu vou no trânsito. Mas aí existe um caixa 2 mental que diz, Platão, no tempo dele, não tinha trânsito. Ele não sabe nada de trânsito. Isso não vale para essa circunstância aqui, tem que ser do meu jeito. Aí você pega o caixa 2, que é sair buzinando, sair cortando todo mundo, deixando todo mundo mal-humorado. Aqui tem que ser do meu jeito. Platão não sabe nada de engarrafamento. E depois de você se estressar todo mundo, fazer aquela bagunça toda na vida de todo mundo, você para e pensa, do jeito do Platão teria dado mais certo. Mas na prática, a gente acredita que o nosso jeito está mais certo. Nós temos um monte de respostinhas práticas, que é o nosso caixa 2 mental. Nós temos uma fachada, que é o que a gente pensa que acredita. Mas na prática, a gente coloca o caixa 2 em movimento. Tá? Um monte de crençazinhas escondidinhas dentro da nossa psique. Na hora de decidir, são elas que decidem.
que aí parece incoerente. Na verdade, você não acredita profundamente. Existem correntes que buscam outras coisas que não a virtude, isso é um fato. Aham. Houve correntes ao longo da história da humanidade que se focaram em determinados conceitos, em determinadas buscas. Houve um período onde a busca era do contrato social, de como a sociedade ia se organizar. Houve existencialismo, fenomenalismo, enfim, um monte de correntes que foram se dedicando a determinadas coisas. Mas acho que a questão da virtude é uma questão que deveria ser mais profunda e estar em todas as linhas. Porque, no fundo, qualquer disciplina humana pretende a evolução humana. Seja através do que for. Se eu estou refletindo sobre a sociedade, ou se eu estou refletindo sobre a existência humana, sobre a não essência e sim existência, seja lá o que for que você esteja refletindo. No final das contas, o objetivo é o homem. É fazê-lo crescer, não pode ter outro. Qual seria outro objetivo? Que pode ser mais importante que isso. Mais importante do que esse, mais relevante. Nós estamos aqui para fazer a humanidade crescer. Então, eu acho que essa questão, que hoje a gente diz é clássica, deveria permear todos os tipos de pensamento. E tu consegue pensar em 5 filósofos que são referência para você? Bom, dentro do período clássico, evidentemente, Platão é uma referência poderosa, né? Eu gosto muito de Boécio, a Consolação da Filosofia também é maravilhosa. E, em termos contemporâneos, eu tenho uma grande admiração por um filósofo chamado Pierre Hadot, que foi um erudito da Universidade de Paris, e ele falava muito sobre essa questão de que a filosofia é a arte de viver humanamente bem. Isso muito antes que existisse Nova Acrópole, ele já falava sobre isso. Que é um pensamento que outras pessoas já conceberam, que é preciso trazer esse espírito clássico de volta. Ele tem uma obra vasta, eu gosto bastante do que ele deixou. Eu acredito que as leis do Caibalion ajudam, sim, porque elas são como que um esqueleto do universo. Elas te ajudam a ter uma reflexão sobre a conduta ideal. Acredito que elas fazem muita diferença. São herança de uma tradição egípcia. O livro Caibalion é muito recente, é de 1908, mas ele tem muita influência de Corpus Hermeticum, de Tábua de Esmeralda, tá? E ele concebe algumas leis que têm uma aplicação prática muito grande. Eu aconselho, se ele não conhece, no canal da Nova Acrópole no YouTube, que assista o Caibalion visto pela minha janela. É uma palestra que eu fiz mostrando situações práticas de vida que podem ser resolvidas, podem ser bem tratadas através da visão do Caibalion. Interessante. Professora, muito obrigado por vir aí, pelo seu tempo, trocar essa ideia comigo. Quais são as redes sociais que você usa? E o que você gostaria que as pessoas que estão nos assistindo agora, para onde você direcionaria elas? Olha, a gente não pode dizer o que vem pela frente. Pode ser que redunde em alguma coisa. Hoje já tem perigos sérios, né? Que é o fato da quantidade de fake que ela é capaz de gerar, que é uma coisa e dificílimo de descobrir, porque gera com uma perfeição tremenda, né? Mas o que eu acredito, a princípio, a partir do que a gente tem hoje, é que o que ela está fazendo é desenvolver uma mentalidade mecânica que não é muito própria do homem. A criatividade, a engenhosidade, a capacidade de intuir, a capacidade de gerar ideias novas, tudo isso, nada disso está na inteligência artificial. Ela trabalha a partir de um repertório, uma combinação coisas que a gente já deu para ela. Isso, né? Aquele repertório, ela faz uma análise combinatória ali dentro. Então, se ela pega essa mentalidade mecânica que repete o que já foi dado, ela nos poupa desse esforço. E nós fazemos aquilo que é humano, que é fazer uma reflexão mais profunda, sermos imaginativos, sermos criativos, sermos intuitivos, tudo isso que é tão próprio nosso. Ela nos dispensa da função mecânica. Tá? Até esse momento, pelo menos, a gente pode dizer que não é a inteligência artificial que esteja tomando o nosso lugar. Nós é que estávamos no lugar dela, com uma mentalidade mecânica e repetitiva. Ela nos obriga a entrar na esfera, na seara verdadeiramente humana. Né? Começar a pensar e pensar criativamente. Bom, em primeiro lugar, para o nosso canal no YouTube, né? Entra no YouTube, digita lá Nova Acrópole, você vai ver as nossas palestras, são muitas, são todas gratuitas. Em segundo lugar, eu recomendo, talvez até fosse o primeiro lugar, conhecer as nossas escolas, temos pelo Brasil afora. Se você entrar no acropole.org.br, você vai encontrar um endereço perto de você, porque temos mais de 100 escolas no Brasil. Conhecer as nossas palestras, conhecer o nosso curso, tá? Tá. E, em terceiro lugar, tenho também a minha página do Instagram, que é o Prof. Lúcia Helena Galval, né? Tudo junto. Aqueles que queiram conhecer também serão muito bem-vindos. Incrível
sem palavras, espetacular. Estou deixando na descrição desse vídeo o link da palestra completa, onde você pode assistir ela todinha sem os cortes, tá bom? E assista também o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Um grande abraço e até mais.